Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como colocar medidas no eixo do seu gráfico e também vamos aprender a como colocar essa medida em um visual de filtro, nos possibilitando escolher qual medida eu quero ver no visual. E aí, essa medida estando ali no eixo vai ficar muito legal e a gente vai aprender a fazer isso aqui do zero. Então, rapidamente, não quero perder tempo com essa aula, uma dica bem tranquila. O que eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma tabela de dados, galera, bem genérica, tá? Ó, valores e dados. Então eu vou criar com vocês aqui, ó, numa pastinha de medidas. Vou colocar 3 medidas só pra gente ter o que utilizar, tá? Então, vou colocar uma soma mesmo, ó, soma de valores total vai ser igual a sum de dados valor. Beleza? Para ter aqui a minha KPI, ter aqui a minha medida, vou criar uma outra, pode ser a média, tá? A média de valores total vai ser igual a average, né? Average da minha dados valor. E aí eu poderia ter mais, né? Soma, média, vou pegar o maior valor aqui, só para ter uma outra, né? Um outro valor aqui além dessas. Então eu vou criar aqui também o maior valor, vai ser igual max dados o valor. Imagine aqui, tá, galera, que isso aqui são KPIs, você tem as suas medidas aí referente à tabela e você quer colocar isso nos eixos, né? Ou seja, você quer que usar ali, né, essas medidas diretamente como barras do seu visual ali no eixo, né? Vamos deixar claro isso aqui que eu tô falando? O que eu quero fazer, basicamente, é eu ter aqui o meu gráfico de barras, e o que eu quero fazer é arrastar essa média aqui pro eixo, né? Mas eu não consigo colocar no meu eixo X, né? Na parte X, ou seja, eu quero que cada um desses seja uma barra. Como que eu faço, então, para conseguir fazer isso? Já dava para fazer isso, tá, galera? Antigamente, sem esse recurso no Power BI, que já é um recurso que tá há bastante tempo, mas agora o Power BI já faz para você, né? Então, isso é muito legal. Tudo que o Power BI nos traz já dava até para fazer, mas agora tem um botão. Que botão é esse? Do que você tá falando? A gente vai vir aqui, ó, em modelagem, tá? E em modelagem, nós vamos criar um parâmetro, tudo bem? Não precisa se preocupar, algo bem tranquilo, ó. Novo parâmetro de campo. O que é esse parâmetro de campo? Esse parâmetro de campo é justamente, ele vai transformar as suas medidas em campos de uma tabela calculada. Então, ele já monta essa tabela calculada pra gente, que a gente antes fazia na mão. Então, isso aqui a gente já tinha essa técnica, esse recurso, mas não tinha o botão, né? Então, o que eu faço aqui? Eu vou colocar quais são os campos que eu quero colocar para mim poder utilizar no meu eixo, nos meus filtros, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero criar um parâmetro, uma tabela de parâmetro com o maior valor, a média de valores e a soma total. Então, ele vai montar para mim uma tabela com essas medidas ali, como valores dessa tabela. Quando eu colocar criar aqui, vamos dar um nome melhor? Vai ser KPIs da tabela dados, ó. KPIs da tabela dados. E aqui eu vou entrar então, ó, com um criar. Ele já pergunta se eu quero colocar uma segmentação na página, tá? Ou seja, justamente um visual de segmentação. Eu vou colocar aqui sim, só para vocês entenderem qual que é a ideia, ó. Criar. Automaticamente ele coloca aqui para mim, tá vendo? Então, quando você cria essa tabela de parâmetros, o que ele faz? Ele te cria uma tabela calculada, aqui está a fórmula da tabela calculada, e eu consigo inclusive ver ela aqui, ó, KPIs da tabela dados, vocês estão vendo bem aqui. O que é essa tabela? Uma tabela com 3 colunas, onde está referenciando, né, as medidas, tá vendo? Então, eu vou ter as medidas aqui, ó, maior valor, média de valores, e dessa maneira eu consigo utilizar essa medida no meu visual, ou até mesmo para filtrar, e o resultado disso é muito bacana, porque, olha só, quando eu venho aqui, eu consigo colocar agora no meu visual. Agora, com essas KPIs aqui, eu consigo utilizar ele, né? Seja no X, no Y, né? Eu posso arrastar aqui. No nosso caso, no X aqui não vai fazer muito sentido. Eu vou colocar primeiro aqui no Y, tá? E vou colocar o mês ali no eixo X. Então, eu vou ter todas as KPIs, né? Maior valor, medida de valor. Deixa eu tirar o título aqui para ficar melhor. Então, a gente vai ter justamente, ó, os KPIs aqui, mês a mês, e como eles estão interligados à tabela parâmetro, qual que é o legal aqui? Eu consigo vir, né, e justamente clicar aqui, ó, maior valor, ele vai mostrar apenas o KPI de maior valor, tá vendo? Então eu posso também, se eu quiser, ter uma página inteira de cálculos e monto todos os meus visuais e o usuário que escolhe qual dos KPIs ele quer ver para aqueles visuais. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó,
mês a mês aqui num gráfico de barras, aí eu vou ter, sei lá, um gráfico de rosca, tá? Vou ter vários visuais aqui, e aí eu transformo essa segmentação, por exemplo, em uma segmentação única, se eu quiser, né? Seleção única. Ou seja, toda a página reflete da mesma maneira nos visuais de acordo com a KPI selecionada. Então, você pode ir montando assim, né? Tem um cartãozinho também, você poderia colocar um cartãozinho, né? E aí, ó, vai alterando, tá vendo? De acordo com a KPI selecionada. Então, isso aqui é muito legal. Porém, quando a gente coloca no eixo X, né, que eu havia falado que não ia fazer sentido, é o seguinte. Pensa o seguinte, tá? Vou até abrir uma página nova aqui, ó, para não atrapalhar a gente, ó. Não vou sincronizar. Vou transformar esse aqui de volta para poder selecionar mais de um, né? Então, eu vou voltar aqui, selecionar todos, por exemplo. E o que eu quero, né, era usar a medida no eixo X, só que não tá de fato no eixo X, né? Se eu vim aqui nesse gráfico de barras, ó, ele não tá funcionando como eu queria. Como assim como eu queria? Ó, eu vou colocar e aí vai fazer sentido, que é o que talvez você esteja buscando nesse vídeo. Como que eu faço? Usando a tabela que eu falei pra vocês, que eu monto ali calculada no Switch mesmo. Como assim, Ronan? Eu vim aqui, né, em modelagem, criar aqui uma nova tabela calculada com DAX, parecida com aquela que foi gerada, né? O que eu vou fazer? Por exemplo, né, ó, tabela medidas vai ser igual a... Eu vou criar 3 registros, né, ó. Então, vai ser 1, 2 e 3, beleza? 1, 2 e 3. E o que eu quero fazer nessa tabela 1, 2 e 3? Deixa eu até vir para cá, ó, no nosso modelo. Eu quero colocar ao lado dessas medidas, nome para essas medidas, para eu poder utilizar no meu visual. Assim como tá aqui, ó, maior valor, tralalá, tralalá, aqui eu quero ter também um nome para minha medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar colunas nisso aqui. O nome vai ser nome mesmo, tá? Ah, nem precisa, na verdade, tá, galera? Por quê? Porque como eu já tô montando aqui, eu não preciso nem do switch, por enquanto. Eu posso vir só e escrever diretamente aqui, ó, usando ali o parêntese, igual ele fez, tudo bem? Então, por enquanto, eu não preciso do switch. Eu posso vir e colocar, ó, o 1 é, sei lá, soma, beleza? O 2 é média e o 3 vai ser máximo. Então, eu tô montando basicamente igual tá lá, tá vendo? Soma, média e máximo. A diferença é que eu não vou colocar a medida aqui. Eu não vou colocar a medida aqui. Eu vou criar uma nova medida para fazer um switch vendo o que está aqui. Como assim, Ronan? Olha só. Nessa própria tabela, tá? Só pra gente não ter que criar, ó. Eu tô selecionando aqui, ó. Na tabela que a gente criou. É que eu tô na frente. Deixa eu vir um pouquinho pra cá. Aqui. Nessa própria tabela, eu já vou colocar a medida aqui mesmo. Só vou renomear, tá? Em vez de ser value, vai ser index, tá? E aqui vai ser medida. Ok? E aí eu vou criar uma medida aqui dentro mesmo. Tá? Aqui dentro mesmo, ó. Uma nova medida. Essa nova medida vai ser KPI selecionada. Ok? KPI selecionada. Aqui eu vou entrar com switch. Baseado no maior valor do index aqui, ó. Tá? Deixa eu até colocar o nome da tabela. TB. Como é que eu dei o nome aqui? Tabela medidas. Então, baseado no maior index da tabela medida index, ou seja, quando eu estiver na linha 1, o que eu quero retornar como medida? Eu quero retornar a... Se for 1, eu quero que seja soma, né? Que eu tinha criado. Deixa eu até pegar ali direto também aqui da minha underline medidas. Então, ó, underline medidas, soma. Se for o número 2, eu quero retornar a média, certo? Ó, a média. E se for o número 3, eu quero retornar o maior valor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma medida que, baseado no item selecionado aqui, no meu visual, eu quero retornar uma KPI diferente. Quando eu criar essa medida aqui, galera, o que eu vou ter? Eu vou ter uma medida que vai sempre pegar, ver qual é o maior index para retornar o cálculo correto. Então, quando eu coloco isso aqui, ó, num gráfico de barras, por exemplo, ó, colocar um gráfico de barras. Aqui no gráfico de barras, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome da medida e no eixo eu coloco a KPI. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Do mesmo jeito que é montado ali, eu vou ter a medida, o nome da medida aqui, certo? E os valores aqui. Dessa maneira, tá? Ó, eu coloquei no eixo o nome das medidas que eu quero e os seus valores.
E se eu quisesse montar um filtro, né, eu colocaria numa segmentação, ó, isso que a gente acabou de criar, a medida. E aí, né, funcionaria igual o que a gente acabou de montar. Tá vendo? É assim que a gente fazia antigamente. A diferença, tá, é que se eu coloco aqui um gráfico de barras igualzinho a esse e coloco a coluna que ele cria para mim no eixo X, tá vendo? E no eixo Y, fica dessa maneirinha aqui, tá vendo? Onde ele simplesmente agrega, né, tudo como... Ó, deixa eu até bater o pincel de formatação, tá vendo? Ele agrega tudo como uma coisa só. Já quando eu separo as medidas, aqui dessa maneira que eu fiz nesse outro visual, tá vendo? Ele separa como se fosse coisas diferentes. Não sei se deu para ficar claro, ele agrega tudo aqui como se fosse, né, no mesmo registro. Ou seja, se eu colocar o mês agora, por exemplo, nesse que a gente montou juntos, ó, month name, eu vou ter o máximo, a média e a soma separado e os mês separados. Já nesse de baixo, se eu entro aqui com month name, né, olha o que acontece. Ele coloca os três, um do lado do outro, porque ele agrega como uma coisa só ali no parâmetro. Então, a diferença, galera, é que usando aqui esse esquema que ele faz, ele fica como uma coisa só, né? Ele não separa. Então, a visão fica um pouco diferente. Eu consigo fazer o de cima ficar igual ao de baixo? Consegue, né? Então, esse é o diferencial. O de cima, que é o modo raiz, né? Que a gente fazia antigamente. Se eu jogo a medida, né? Para a legenda, eu faço o inverso aqui, ó. Jogo a medida para a legenda. Jogo o mês para cá e a medida para cá, vai dar no mesmo que tá aqui. Porém, no de baixo, eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo deixar o de baixo igual a esse aqui, ó. Dessa maneira. Por quê? Porque eu não consigo jogar, por exemplo, o mês aqui e jogar esse para legenda, nem inverter aqui dessa maneira, ó. Eu não consigo inverter, tá vendo? Colocando o nome antes do mês para ficar dessa maneira aqui. Então, a vantagem de montar na mão é que eu tenho isso, né? Eu consigo ter algumas visões diferentes. A vantagem de criar o parâmetro é 2 cliques ele monta e eu consigo já fazer alguns recursos. Então, a diferença é pouco aqui, não sei se vocês entenderam, mas se você monta do jeito raiz aqui, né, na mão, você consegue ter essas visões diferentes, onde você consegue, né, montar esse tipo de visão aqui, igual ao dos parâmetros, mas se você faz o inverso, você não consegue, né? Se você montar do parâmetro, você não consegue colocar o KPI no eixo, né? E ir movendo aqui o mês. Não sei se ficou claro ou não, mas na prática ali deu para perceber que eles são diferentes. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido aqui essa aula. Aqui a gente mostrou os dois métodos, né? Um que funciona um pouco melhor, o outro que é um pouco mais rápido e fácil, se você é iniciante, usar o parâmetro ali, cada um com as suas vantagens e desvantagens, né? E conto com sua ajuda aqui para você deixar o seu like, compartilhar o canal se você curtiu aqui, né? E principalmente se inscreve, né? Se você não tá inscrito, se estiver assistindo isso aí no trabalho, não tá logado na sua conta, loga na sua conta aí do YouTube, se inscreve para nos ajudar. Se você assistiu aqui até o final dessa aula, comenta aqui, ó, tesoura no meio do seu feedback, é uma forma de eu saber quem assiste aqui o vídeo por completo até o final. E me siga no Instagram, @Ronavico. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.